Começando então com essa informação do indulto a Daniel Silveira. Um dia após o Supremo Tribunal Federal ter condenado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por ataques a ministros da corte, o presidente Bolsonaro assinou nesta quinta-feira um decreto que concede graça ou indulto individual ao deputado federal. O indulto individual é uma prerrogativa do presidente da República e, na prática, extingue a pena e as multas impostas ao Daniel Silveira pelo STF. Bolsonaro baseou sua decisão no artigo 84, inciso 12 da Constituição. Na sessão desta quarta-feira, o Supremo condenou o deputado bolsonarista por 10 votos a 1. A decisão de Bolsonaro ocorre antes de Silveira recorrer da decisão. Com a condenação pelo Supremo, o deputado federal se tornaria então inelegível, o que impediria de ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, intenção que vinha sinalizando já nos últimos meses. Com o indulto individual, Daniel Silveira poderia voltar a ser candidato. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apresentou um recurso ao STF para que a Corte reconheça que caberia aos parlamentares decidir sobre perdas de mandato e não ao Judiciário. O pedido foi apresentado ao Supremo às 18h15 desta quarta-feira, quando o deputado Daniel Silveira era julgado pelo plenário. Olha, por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e por ser um crime continuado, de acordo com o Código 71 do Código Penal, com o artigo 71 do Código Penal, Silveira foi condenado pelo Supremo ontem, ou melhor, na quarta-feira, por 5 anos e 3 meses de reclusão. Alexandre de Moraes defendeu condenação e pena de 8 anos e 9 meses ao parlamentar e foi acompanhado por Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Já André Mendonça decidiu pela condenação parcial e Nunes Marques pela absolvição. Silveira chegou a ser detido em fevereiro de 2021 por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que acabou autorizando a soltura do parlamentar e fixando medidas cautelares em novembro do ano passado. Com o anúncio, Bolsonaro deflagra uma crise com o STF que, se acionado, irá analisar a constitucionalidade do decreto do presidente. Juristas dizem que o perdão da pena não pode ter desvio de finalidade, ou seja, ser concedido para atender objetivos pessoais. Recuperamos agora um trecho da live feita aí por Bolsonaro nessa quinta-feira, quando ele anuncia o decreto e faz a leitura naquela live tradicional que ele faz às quinta-feiras. Você que está nos acompanhando em áudio e vídeo, acompanhe também as imagens do presidente Bolsonaro quando ele anuncia o decreto que traz a graça ou indulto individual. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 83. Inciso 2. No artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débito na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. Brasília, 21 de abril de 22, do 101º da Independência e 134º da República. Assina Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Olha, juristas, advogados, professores e especialistas em direito afirmaram que é passível de questionamento e deverá ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal o decreto anunciado pelo presidente. A maioria, viu, Café, apontou inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato do presidente. A questão do indulto individual, a graça, isso aí tem a previsão constitucional. O que vai pegar aqui é se, para este fato isolado, pode ser utilizado esse expediente. Os bolsonaristas comemoraram,
recuperaram um vídeo que nós vamos reproduzir para vocês no Café com Política, do próprio Alexandre de Moraes falando da legalidade do indulto. E a deputada estadual Isa Pena, a Isa Pena do PCdoB, entrará com uma representação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo contra o também deputado estadual, o delegado Olim, do PP, para que ele seja afastado do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. Olim falou na noite desta quarta, em um programa de entrevista na internet, que a deputada teve sorte de ter sido assediada sexualmente pelo deputado Fernando Cury, do União Brasil, em 2020, durante a sessão da Alesp. Vamos abrir aspas aqui para o Olim. A Isa Pena, que sorte dela, ela vai se eleger por causa disso, do assédio que sofreu de Cury. Sim, ela só fala nisso, disse Olim ao comediante e apresentador Rogério Vilela no podcast Inteligência Limitada. No programa, Olim ainda afirma que a deputada vai conseguir se reeleger por conta da repercussão que o caso teve. Olha, segundo nota divulgada pela assessoria da parlamentar, ela também estuda acionar o Ministério Público. A parlamentar deixou o PSOL e se filiou ao PCdoB e deve concorrer como deputada federal. Vídeos da Alesp gravaram à época o momento que Cury se aproximou por trás de Isa e apalpou seu seio. Por conta de tudo isso, entrarei com uma representação para que o deputado delegado Olim seja afastado do Conselho de Ética da Alesp. Seu comportamento é desrespeitoso não só comigo, mas com todas as mulheres que todos os dias lutam contra o machismo, muitas delas suas eleitoras, afirma Isa Pena. Olim ainda minimizou no programa o assédio que Isa sofreu de Cury, que é um cara do bem. Olha, abre aspas então aqui, olha, acho que ele, Cury, estava lá dentro dos gabinetes, ele bebeu, porque ele é um cara do bem, todo mundo adora ele. Eu acho que ele fez ali, ele nunca mais vai esquecer na vida dele, disse o delegado Olim. Que também, né, Café, foi o relator do processo de cassação de outro deputado estadual, o Arthur Duval, que é o Mamãe Falei, o mais conhecido como Mamãe Falei do União Brasil. Olim também divulgou nota à imprensa por meio da sua assessoria para informar que expressou mal ao comentar o caso de Isa. Na verdade, eu sempre questionei o papel da Assembleia Legislativa do Estado. Eu acho um desperdício de recursos. É muito melhor ter aí câmaras regionais, né? E olha só, né? O que nós noticiamos da Alesp? Algum projeto importante, alguma mudança na lei? Não. Começamos lá atrás com o Cury, porque apalpou o seio da tal da Isa. Depois vem o Mamãe Falei, que foi socorrer ou prestar solidariedade na Ucrânia e falou aquela abobrinha e está na comissão de ética. Agora, o Olim. Nós vamos chegar aonde, né? E tudo isso, gente, com o nosso dinheiro. Olha só a responsabilidade que nós temos em nossas mãos quando a gente vai indicar alguém para um cargo, né, importante como deputado estadual. Faça uma reflexão de quem nós queremos colocar na Assembleia Legislativa. Um tremendo de um desserviço dia a dia para todos nós. Em relação ao que ele falou ou não, todo mundo está surfando nessa onda da potencialização que existe nas redes sociais. Eu fico no ponto central. Quando a Alesc efetivamente vai retribuir, devolver, ter uma devolutiva ao pagador de impostos, do jeito que vai cada vez mais desnecessária uma Assembleia Legislativa. Para falar que os delegados da Polícia Federal anunciaram que vão realizar um protesto na próxima quinta-feira pelo reajuste salarial da categoria na forma como havia sido prometida pelo presidente Bolsonaro. A decisão foi aprovada pelos agentes em assembleia realizada nesta quinta-feira. O indicativo de paralisação geral também foi aprovado, mas ainda deverá ser ratificado em um outro encontro aí marcado para o dia 2 de maio. Olha só, bizarra, a categoria reclama da insuficiência do percentual de aumento de 5% anunciado recentemente pelo governo. O grupo fala do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional de 1 bilhão e 700 milhões de reais, valor esse que deveria ser destinado somente aos servidores federais da segurança pública. Café, olha, em nota, viu, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal afirmou que a categoria aprovou todas as medidas apresentadas na Assembleia, dentre elas o ato do dia 28, o indicativo de paralisação, que ainda deve ser ratificado, e a redução de produtividade nas atividades administrativas de fiscalização. O orçamento total para os servidores públicos federais da área de segurança era de 1 bilhão 700 milhões e deveria ser
para realizar a reestruturação das carreiras das polícias federais. Entretanto, desagradando a Polícia Federal, o governo Bolsonaro anunciou recentemente um aumento linear para todo o funcionalismo público federal de 5%. Os policiais reclamam que a porcentagem é muito baixa e que não resolve os problemas atuais, viu, Café, com os salários. O grande problema, Bizarra, foi empurrar isso para um ano eleitoral. Tudo fica muito mais difícil. Nós temos hoje uma greve no Banco Central, tem agora possibilidade de greve aqui entre os delegados de polícia, e todo o reajuste que der sempre será insuficiente. O que o governo está tentando fazer? Eu pego parte desse 1 bilhão e 700, a totalidade, acrescento mais um tanto e ofereço 5% para todo mundo. Mais 5% eu não quero. Você prometeu 1 bilhão e 700, o outro fala, mas 5% é pouco. Por exemplo, no Banco Central eles querem 17, 18, 20, 25%. Não vai conseguir atender todo mundo. Arrumaram sarna para se coçar. Agora, uma coisa também o servidor público federal deveria considerar. Neste período de pandemia, não perderam um centavo, diferentemente do que aconteceu no setor privado, em que todos nós tivemos que fazer um sacrifício para segurarmos a peteca. Não valeria pelo menos mais um período de sacrifício para votar, por exemplo, um orçamento um pouco mais bem estruturado no ano que vem? Penso que sim. Mas não vai ser dessa maneira. Cada um vai marcar o território e a pressão no ano da eleição passa a ser maior porque o presidente, com medo de desgaste, em algum momento vai ter que ceder. E ceder tem que ceder sem aventura fiscal, porque aí todos nós pagaremos o preço, direta ou indiretamente, quer pelo risco país aumentado, quer pela elevação da cotação do dólar, quer pela contaminação da inflação, quer porque ao escolher pagar mais ao funcionalismo, deixamos de priorizar outras áreas no país. Cobertor é curto, tem que ter sabedoria para isso. Agora, empurrar uma discussão dessa no ano da eleição é no mínimo falta de inteligência. Muito bem, 6 horas mais 25 minutos. Vamos falar aqui da corrida eleitoral. O ex-presidente Lula afirmou que João Dória, pré-candidato à presidência pelo PSDB, não tem passado, presente e certamente não tem futuro político. O petista fez a crítica ao tucano durante discurso para jovens na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, nesta quinta-feira. E Dória, inclusive, respondeu, viu, o Café, por meio do Twitter. O Lula, que deve confirmar em breve sua pré-candidatura ao Planalto, citou vitória de Dória sobre o então prefeito Fernando Haddad nas eleições de São Paulo em 2016 e disse que a população precisa observar o critério antes de escolher os candidatos. Abre aspas, então, aí para o ex-presidente. Se a gente não olha os deputados e vereadores que a gente vota, pode votar de forma equivocada, acreditar nas bobagens que falam. Eu falava para o Haddad que uma das maiores tristezas que eu já tive nesta vida foi que a gente tinha o Haddad candidato, o Gabriel Chalita candidato a vice do Haddad e o povo de São Paulo votou no João Dória. Disse aí, o petista, lembrando o pleito lá de 2016. E completou, viu, Bizarra? Ou seja, qual é o critério que leva as pessoas a deixarem 2 educadores de fora e eleger uma pessoa que não tem passado, que não tem presente, certamente não tem futuro político, completou Lula. A resposta de João Dória ocorreu por meio do Twitter, onde ele fez um agradecimento pela lembrança de sua vitória em 2016, reproduzindo uma notícia com a fala de Lula. Abre aspas, então. Seguimos trabalhando para resolver os grandes problemas do Brasil. Comida na mesa, emprego, dinheiro no bolso, sem esquecer, claro, o combate à corrupção. Sobre passado e futuro, vamos debater? Menos ódio, mais solução. Topa? Escreveu o ex-prefeito e ex-governador de São Paulo usando a frase do próprio Lula. O Lula é uma contradição em pessoa. O Dória governou mal. Um arrotado falando de outro. Não dá nem para comentar.